Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando o nosso canal, inscreva-se. Se quiser receber notificações sobre novos vídeos postados, clique no sininho. Se gostar dessa aula, deixe seu like. Bom, hoje nós vamos ver a última aula sobre o modelo de oferta e demanda agregada. Tá? Quais foram as 3 aulas anteriores? A primeira foi explicar oferta agregada e as curvas que compõem a oferta e como as curvas de oferta se deslocam. Na segunda aula, a gente viu sobre a demanda agregada, as curvas e os determinantes das curvas de demanda agregada e a equação da demanda agregada completa. Na terceira aula, foi uma pequena aulinha bem short sobre multiplicador keynesiano de gastos, né? Só para a gente não deixar passar batido. E essa aula, então, é um fechamento. Nós vamos falar sobre ciclos econômicos ali e equilíbrios de curto e longo prazo, juntando as curvas de oferta e demanda. Tanto no vídeo de oferta agregada quanto de demanda agregada, a gente já tinha dado uma passada sobre esses equilíbrios. Agora a gente vai ver isso como se fosse um closure, um fechamento, tá? Sobre isso. Tá? Então, está aqui a nossa aula 4, a quarta aula de 4 sobre o modelo de oferta e demanda agregada, ciclos econômicos e atos inflacionários e deflacionários. Bom, vamos lá. E agora vamos... Crescimento econômico e inflação. O crescimento econômico ao longo do tempo ocorre porque, com o passar do tempo, a quantidade de mão de obra cresce, o capital se acumula e a tecnologia avança. Então, olha só. Eu tenho uma aula no meu canal sobre modelos macroeconômicos. Modelo keynesiano, modelo clássico, certo? O modelo, eles são basicamente, parecem muito conflitantes, porém, eles explicam horizontes temporais diferentes dentro da teoria macroeconômica. A teoria keynesiana é uma teoria de curto prazo, a teoria clássica é uma teoria de longo prazo, certo? A teoria clássica se concentra na oferta agregada, a teoria keynesiana se concentra na demanda agregada. Então, basicamente, você tem o seguinte. O crescimento econômico de longo prazo depende da oferta. Se eu quiser saber o crescimento, quanto vai ser a economia brasileira em 2030, eu preciso projetar essas três variáveis. Qual é que vai ser a mão de obra lá na frente, como o capital vai se acumular ao longo do tempo e como será a produtividade da mão de obra e do capital ao longo desses próximos 10 anos. Quando eu tiver o crescimento da velocidade da produtividade, crescimento do acúmulo de capital e da quantidade de mão de obra, eu consigo imaginar o tamanho da economia brasileira em 2030, ou 2040, ou 2050, depende da hipótese que você traz, certo? Se eu quiser saber o crescimento econômico em 2021, eu só preciso montar ou prever o crescimento da demanda, porque aí no curto prazo, 6 meses ou 1 ano, a oferta é definida, a oferta já está dada dentro da teoria econômica. Então, se você não viu, vai lá dar uma olhadinha, eu tenho lá dentro dos meus vídeos ali, tem bastante sobre isso, ok? Quantidade de mão de obra, capital e tecnologia, eles aumentam o PIB potencial, né? que é esta curva de oferta agregada aqui. Você se lembra? A oferta agregada de longo prazo é a oferta do PIB potencial. Né? Toda vez que tem uma quantidade de crescimento de mão de obra, capital e tecnologia, você tem um deslocamento da curva de oferta agregada em longo prazo do ponto A para o ponto B. Nesse caso aqui, de 1,8 para 2 trilhões. Ok? Certo? Ora, se você tem aqui você opera aqui no pleno emprego e você tem um aumento da capacidade de ofertar da economia, a única coisa que você precisa que aconteça para que a economia realmente cresça é que a demanda acompanhe esse crescimento da oferta agregada. Né? Porque não adianta eu ter investimento na produção, aumentando a oferta se a demanda não vem junto. Então a demanda tem que vir. Os liberais acreditam que a demanda, e eu entre eles, que a demanda, por naturalidade, de maneira natural, acaba acompanhando o crescimento da oferta. Não é? Em alguns momentos, esta demanda precisa de um empurrão, como, por exemplo, agora na crise do Covid. Muitos defendem, e eu, tá vendo, mesmo sendo um economista liberal, não acho de todo errado, que eventualmente o Estado precisa dar um empurrão na demanda. Certo?
A inflação ocorre porque a demanda agregada cresce numa razão superior à oferta agregada a longo prazo. Basicamente é isso. Então, os processos inflacionários, eles acontecem porque a demanda está crescendo num ritmo maior que o crescimento da oferta, o que gera aumento de inflação, aumento de preço, o que por definição é inflação, certo? Que é o que está acontecendo no nosso caso aqui. A demanda, na verdade, deveria ter se deslocado para cá, né? Como ela cresceu num ritmo, ela já está aqui, porque ela cruzaria aqui. Mas como eu empurrei ela para frente, eu não só não gerei PIB, como só gerei inflação. Porque eu poderia estar exatamente no mesmo ponto aqui, 2 trilhões, porém com menos preço. Mas como eu forcei a demanda, eu gerei inflação, crescimento de inflação. Né? Então você tem, a inflação acontece quando o aumento da demanda é maior que o ritmo do crescimento da demanda, é maior do que o ritmo do crescimento da oferta agregada a longo prazo, partindo de um equilíbrio. Partindo do equilíbrio de longo prazo. Fechado? Por isso que o investimento deve ser o vetor de todo o crescimento. Por quê? Porque ele sincroniza a curva de demanda e a curva de oferta. Porque o investimento tanto aumenta a tua capacidade de ofertar, quanto aumenta a tua demanda. É o segredo da China, foi o segredo do Japão na década de 80, foi o segredo da Coreia do Sul, todos eles com taxas de investimento que ultrapassavam 40% do PIB. Então esse é o segredo de crescimento de longo prazo da inflação, certo? O Brasil nunca teve essa taxa de investimento tão alta. Uma vez determinado o crescimento da oferta, o que determina o crescimento da demanda no longo prazo é o crescimento da oferta de moeda. A principal influência sobre a demanda agregada no longo prazo é a taxa de crescimento da oferta de moeda. Ok? Então, se a taxa de crescimento da oferta de moeda aumentar mais do que o crescimento se a taxa de crescimento da oferta de moeda for alta o suficiente para empurrar a demanda para um crescimento maior do que o aumento da oferta agregada a longo prazo, você gera inflação. Né? Então é isto. Então, por isso que acabou. O padrão ouro não tem mais sentido. Por quê? Porque eu não preciso mais ter o laço da moeda, não é mais ouro, é produto. Tá? Então, eu tenho que ter a emissão de moeda que acompanhe o ritmo de crescimento da oferta. Beleza? Se a oferta de moeda se acelerar, então, o mesmo ocorre com a demanda agregada e a taxa de inflação. Se a oferta de moeda se desacelerar e outros fatores permanecerem constantes, a taxa de inflação acaba diminuindo. Então, são as políticas monetárias que tentam reduzir a inflação. Ok? Beleza. Quando eu escapo do equilíbrio de longo prazo, que é esse aqui é o equilíbrio de longo prazo. Isso aqui a gente já viu agora. Eu tenho duas situações. Ou eu tenho equilíbrio abaixo do pleno emprego ou acima do pleno emprego. Quando eu tenho equilíbrio abaixo do pleno emprego, eu tenho o chamado hiato deflacionário. Ou seja, este trecho aqui, ó, toda esta ociosidade, eu consigo crescer sem gerar inflação, ok? Então eu posso criar, digamos assim, políticas de aumento de demanda, né? Certo? Que vão aumentar o preço do produto, deslocando a curva de oferta agregada de curto prazo para cá. Vou repetir. Deixa eu pegar de novo aqui como é que é o efeito. Vamos pagar tudo aqui. Como é que funciona? A demanda está aumentando, né? Mas a professora, aqui a demanda vai do ponto A para o ponto B. Uma professora, olha aqui, ó, teve inflação, né? Os preços aumentaram, foram para 120. Sim, o problema é que os preços aumentaram, mas os salários não. O que aumentou o nível de lucro das empresas. O que desloca a curva de oferta agregada de curto prazo para a direita, aumentando a concorrência e diminuindo os preços. Então, esse é o processo ABC, saindo do hiato deflacionário, certo? Saindo do hiato deflacionário, ABC. Então, ele faz isso aqui. Aqui a gente já está no equilíbrio de longo prazo, a gente viu ali. Quando eu estou operando acima, uma economia operando acima do pleno emprego, aqui eu tenho hiato deflacionário, ou seja, o agente que empurra para o equilíbrio, primeiro, o que dá o pontapé inicial é a demanda agregada, porque eu posso aumentar a demanda sem aumentar a oferta, sem aumentar preços. E a oferta vai reagir. Aqui, ao contrário, tá? Aqui eu tenho capacidade, aqui eu estou operando além da capacidade, ou seja,
Quem vai se movimentar primeiro aqui é isso aqui, ó. É a curva da oferta agregada de curto prazo. É essa reta aqui. Por quê? Porque eu vou ter que convertir por salários aqui. Certo? Então aqui os salários vão aumentar. Mais que os preços. Né? Então eu vou ter ganho real do salário aqui. Deslocando a curva de oferta agregada de curto prazo para esquerda. Né? Por conta dos aumentos de salário. Esse aumento de preço, aqui eu ainda estou operando na prisão. Eu vou continuar, digamos assim, aumentando o preço. Vocês viram que a demanda diminuiu, né? Porque os preços aumentam, a riqueza real diminui. Vocês lembram do efeito de substituição? O efeito, a riqueza real diminui e a demanda agregada também diminui. Esse processo de aumento de preço que vai deslocar a curva de oferta agregada de curto prazo até este ponto aqui, ó. Meu Deus, deixa eu apagar aqui. Que vai deslocar a curva de oferta agregada, vai sair deste ponto C e vai deslocar ela até aqui, ó. Até este ponto aqui. O efeito disso aqui é efetivamente um aumento de salário por conta da escassez de mão de obra. Não se esquece que você está operando além da tua capacidade, com hora extra, disputando funcionários, né? Ou seja, a demanda aqui ela vai precisar reduzir porque eu não consigo manter essa demanda, não posso manter a economia demandando além do que ela consegue produzir. Qual é que é o resultado prático? Só a minha curva de oferta se desloca, de maneira a manter o equilíbrio aqui no longo prazo, simplesmente gerando esta inflação aqui de 100 para 130, né? E diminuindo a demanda, porque diminui a riqueza real. Beleza? Estes são os 3 momentos de... Quando eu viro esse gráfico, quando eu pego esses 3 gráficos, junto eles e viro, eu tenho isso aqui, ó. O ciclo econômico. Ciclos abaixo do pleno emprego e acima do pleno emprego. Abaixo do pleno emprego. Então aqui eu tenho um ciclo inflacionário, aqui eu tenho um ciclo deflacionário. Esse espaço entre o ponto A e o PIB aqui, 1,6 e 1,8, é o hiato deflacionário, ou seja, eu posso aumentar o PIB em mais ou menos 200 bilhões aqui, nosso exemplo, né? 200 bilhões sem gerar inflação. Do ponto C, aí nesse ponto C para cá, eu estou com o PIB 2 trilhões acima do pleno emprego. Eu vou ter que provocar, não é que eu tenho que provocar. A economia naturalmente vai ter que entrar num processo de desaceleração para voltar ao equilíbrio de pleno emprego. Hiato deflacionário, portanto, é quando o equilíbrio está abaixo do pleno emprego. E eu posso aumentar o PIB sem gerar inflação. O hiato inflacionário é quando o equilíbrio está acima do pleno emprego. Eu preciso de um espaço entre o PIB real e o PIB potencial que gera pressões inflacionárias. Fechado? Vamos lá? Vamos ver. Então, essa foi a nossa aula de hoje, curtinha também, shortzinho. Eu vou deixar aqui para vocês viram ali que tem como é que eu gero inflação, né? Sempre quando a economia opera acima do equilíbrio de longo prazo, do PIB de pleno emprego, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar para vocês dois vídeos de oferta agregada, inflação de oferta, inflação de demanda, para vocês verem como essas curvas de oferta e demanda agregada geram processos e espirais inflacionárias e hiperinflações dos moldes da Venezuela, ou molde da Argentina, ou do Brasil da década de 80 e 90, ou da Israel da década de 80, o mundo tá, a literatura econômica mundial está abarrotada de casos de hiperinflação. Então, de novo, assistam os vídeos de inflação de oferta, inflação de demanda, e agora nós concluímos o nosso modelo oferta agregada, demanda agregada. Próxima aula, já agora, vou fazer 2 aulinhas pequenininhas sobre equilíbrio do mercado monetário. A partir do momento que eu der o equilíbrio do mercado monetário, vão ser 2 aulas, inclusive o multiplicador bancário, nós vamos para o modelo ISLM. Fechado? Foi um prazer ter estado com vocês aqui. Compartilhe o vídeo, divulguem o canal, ajudem a gente a fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível. Tá bom, galera? Obrigado, um abraço, até a próxima.